Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Felipe Oliveira, sou criador do Conexões que Vendem. E eu quero falar para você que é possível ter clientes dispostos a comprar todos os meses, através do relacionamento, através das conexões que nós vamos criar com cada um dos nossos clientes, para que a gente não fique mais dependendo de lead da imobiliária para poder conseguir fazer uma venda, ou ficar o tempo todo procurando novos leads, novos clientes, para poder fechar um grande negócio. A minha primeira tarefa nesse vídeo é falar para quem que é o curso Conexões que Vendem. Eu acredito que ele seja para dois tipos de pessoas, tá? Primeiro, para quem está iniciando ou para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário, mas está se sentindo completamente perdido. Não sabe por onde começar. Mas se você já está no mercado há um bom tempo e está tendo algumas dificuldades, como por exemplo, eu tenho certeza que você já mandou uma mensagem para um cliente e ficou esperando o retorno dele, que muitas vezes nem veio. Aqui vocês vão aprender, seguindo um passo a passo, do zero mesmo, tá? Qual que é a real função de um corretor de imóveis? Como fazer os primeiros contatos, né? Como se portar diante de uma visita, como passar uma proposta, como negociar, qual documentação é necessária para fazer um contrato, o que é uma matrícula, em que momento emitir uma guia de TBI, quando ir fazer a escritura pública no cartório, quando pegar a escritura e levar a registro, o que é uma averbação. Todos esses termos que a gente utiliza no mercado imobiliário vão ficar muito mais claros para vocês aqui no Conexões que Vendem, tá? Além disso, vocês vão aprender a criar a sua RRV, que é a sua rede de relacionamentos de valor, e vão aprender a utilizar o método CPID, que é para identificar os diferentes tipos de clientes numa visita, por exemplo. Mas vamos voltar um pouquinho. Agora há pouco eu comentei que o curso é para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário ou para quem está dando os primeiros passos, mas está se sentindo perdido, né? Eu quero contar para vocês a história do Lucas. O Lucas é um aluno meu que tem 27 anos, estudante de arquitetura. Na verdade, ele se formou agora, mas quando ele iniciou no mercado imobiliário, ele estava cursando arquitetura. Só que o Lucas é casado e ele tem 3 filhos. Não é fácil sustentar essa turma toda, né? Então o Lucas estava procurando formas de aumentar a renda dele, para dar um pouquinho mais de conforto para a família, né? O mercado imobiliário, ele encanta mesmo, né? As possibilidades de fazer valores altos de honorários já no início são grandes e muitas vezes bem possíveis. Só que quando o Lucas entrou, ele entrou para trabalhar numa imobiliária como corretor, o Lucas ele era muito inseguro. Ele não conseguia se soltar, ele não conseguia ficar tranquilo para fazer um atendimento. Para vocês terem uma ideia, na hora de mandar uma mensagem para um cliente, o Lucas pedia para o gerente dele, para o gestor dele, olhar a mensagem antes, para ver se ele estava fazendo da forma certa. Durante um ano, o Lucas não conseguiu ter sucesso, ele não fez nenhuma venda. Ele mal conseguia fazer uma visita. Sempre que tinha uma visita, ele pedia para o gestor acompanhar ele, porque ele não conseguia desenvolver, né, um atendimento de melhor qualidade, ele não sabia por onde começar, essa é a verdade. Ele não sabia que ele tinha que fazer uma boa entrevista, ele não sabia que antes de ofertar algum imóvel, ele deveria conhecer realmente o cliente dele. Quando o Lucas veio fazer o curso, ele tinha uma série de problemas, né? Através do Conexões que Vendem, o Lucas entendeu que ele deveria ir aos pouquinhos, que ele deveria começar a fazer um relacionamento com as pessoas mais próximas a ele, que daí ia dando confiança. Ele foi se sentindo mais seguro, conversando com um amigo, conversando com tia, com parente, né? Um irmão, um primo mais próximo pedindo indicação, dizendo o que ele estava fazendo. Ele foi construindo a RRV dele, a rede de relacionamentos de valor dele, pela base mais próxima, pelas as pessoas mais próximas a ele. E olha como dá certo. Dá uma olhada no depoimento que o Lucas encaminhou. Aqui ele comenta um pouquinho sobre como ele evoluiu, como ele se sente hoje muito mais seguro, muito mais confiante, muito mais à vontade na hora de atender um cliente, na hora de mandar uma mensagem, na hora de fazer uma visita. Mas não é só o Lucas que teve esse tipo de dificuldade no início. Eu também tive. Eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história. Vou ser bem breve, tá? Não quero ficar fazendo vocês perder muito tempo com isso não, tá? Até porque a minha história não é diferente da de muitos de vocês. Eu iniciei no mercado imobiliário porque a minha família passava por problemas financeiros. E eu encontrei no setor imobiliário uma oportunidade, porque eu gostava de atender pessoas, eu gostava de conversar com todo mundo. Então eu fui pedir emprego numa empresa, só que eu ainda estava iniciando. Então eu pedi para ser estagiário, para poder entender como é que funcionava o mercado imobiliário. Então eu comecei bem por baixo mesmo, tá? Fui aprendendo como é que funcionava uma imobiliária, fui entendendo esse passo a passo para poder me tornar corretor. E aí quando eu fui trabalhar com vendas, especificamente vendas, né?
porque eu comecei como agenciador, daí eu trabalhei um pouquinho no setor de locação, fui assumindo cargo e tendo mais responsabilidades em outros setores, não diretamente com venda, né? Quando eu fui trabalhar diretamente com venda, eu entrei numa empresa aqui na minha cidade que era muito grande, tinha mais de 50 funcionários. Só a equipe de venda deles tinha mais ou menos uns 30 corretores. Para mim era muita coisa. E eu me senti muito desconfortável. No meu primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei nessa imobiliária, era o dia da reunião. Toda quarta-feira de manhã tinha uma reunião de toda a equipe. E era uma mesa gigante, que ficavam todos os corretores sentados nela. Eu não sou muito bom com fisionomia, então eu já estava desconfortável, já estava num lugar onde eu não conhecia ninguém. Não, e para aumentar o meu desespero, quando terminou a reunião, o meu gerente da minha equipe, porque como tinham 30 corretores, a empresa dividiu em 3 equipes de 10 corretores. Cada equipe tinha um líder que eles chamavam, que era o gerente daquela equipe. O meu líder, ele me colocou sentado à mesa junto com os outros corretores e todos eles estavam com aqueles headset na cabeça, ligando para cliente, trabalhando, fazendo a função deles, que eles já sabiam fazer aquilo. Mas eu não. Então ele me colocou ali e me deu uma folha de ofício, que estava frente e verso com o número e telefone de cliente. E ele só me falou assim, ó, Felipe, liga e vê se alguém quer comprar. Eu travei, eu simplesmente travei, eu não sabia o que fazer. Porque eu ficava olhando as pessoas ao meu redor, os corretores ao meu redor, fazendo aquilo com uma naturalidade gigantesca. Para mim não era normal. Então eu não me sentia à vontade, eu não conseguia ligar para alguém, eu ficava pensando, eles vão escutar eu falando. E se eu falar alguma coisa errada, se eu falar uma besteira, eu não sei como fazer isso. Eu entrei em pânico, assim. Eu fiquei realmente travado. Eu queria ir embora de lá. Eu não sabia como fazer. E essa experiência foi horrível. E eu não queria que os corretores, quando iniciassem, passassem por isso. Mas com o tempo, patinando bastante, eu fui aprendendo como é que funcionava. Eu fui entendendo como que era o primeiro contato, como que era a primeira visita, como que eu fazia a primeira captação do imóvel. Eu fui melhorando, né? Eu fui melhorando a forma de trabalhar, eu fui crescendo dentro da empresa, me tornei gerente de equipe, me tornei gerente de loja, até que eu cheguei em um momento que eu falei, vou abrir a minha própria imobiliária. Quero colocar minha identidade dentro da empresa. Eu não tinha noção do quanto seria difícil montar uma equipe de venda. E eu acho que o problema não é nem do corretor. O problema está nos cursos que preparam a pessoa para se tornar um profissional do mercado imobiliário. Eu acho que eles não exigem muito. Então acabam vindo pessoas pouco preparadas. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano da empresa, da imobiliária que eu abri, a gente montou a equipe, a gente tinha mais ou menos uns 8 corretores na nossa equipe, e eles chegavam sem muito preparo. Então eu tinha que começar a montar e explicar para eles o passo a passo do corretor, a função do corretor. Treinar eles mesmo na primeira semana para transformar eles primeiro em corretores para depois colocar eles no front. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano da imobiliária, a gente tinha mais ou menos uns 10 corretores na nossa equipe. E a primeira coisa que eu tive que fazer antes de fazer com que eles fizessem plantão, atendessem um cliente, era ensinar eles. Ensinar realmente a função de um corretor, como fazer a primeira visita, como entrar em contato, como mandar uma mensagem, como captar um imóvel, por exemplo. E quando a gente chegou no final daquele ano, que a equipe estava pronta, eu perdi praticamente toda a minha equipe. Porque o mercado imobiliário ele é muito atrativo. Se a gente for pegar o litoral de Santa Catarina, é um mercado que está muito evoluído, que atrai muito corretor. Então eu perdi muita gente para litoral, para outras empresas aqui da própria cidade que a gente trabalha, que já estavam mais consolidadas, que já estavam mais prontas. Então eu peguei um corretor que não tinha conhecimento nenhum, preparei ele e ele foi para o mercado. Mas tudo bem, a gente recomeçou, no segundo ano eu remontei a equipe, e aí eu expandi ela até um pouco mais, eu tinha mais ou menos uns 10 corretores, cheguei a ter uns 12. A ideia da empresa nunca foi ter muitos corretores, mas nós tínhamos, né? E no final daquele ano aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente teve mais uma vez uma grande dificuldade, a gente perdeu muito corretor para o mercado, de novo, né? E aí naquele momento eu balancei. Ali eu achei que eu não ia conseguir, que não ia dar certo,
que eu não tinha capacidade de ter uma imobiliária. E no início de 2024, em janeiro mais ou menos de 2024, eu praticamente joguei a toalha. Eu falei, não vai dar certo. Não tem como. E eu cheguei em casa e a minha esposa, a loura que eu chamo, né? Ela falou assim, tu não vai desistir. Tu vai levantar a cabeça, tu vai voltar para lá, tu vai remontar a tua equipe, como tu já fez 2 vezes, como tu já fez em outras empresas e tu teve sucesso, e a gente vai recomeçar mais uma vez. E foi o que aconteceu. Só que naquele momento eu comecei a ver coisas diferentes, eu comecei a entender melhor o que eu poderia fazer. E aí que nasceu Conexões que Vendem. Porque daí eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa errada. Se eu treino as pessoas, quem não é do mercado e quer entrar no mercado imobiliário, eu treino ele, eu transformo essa pessoa num corretor, ele entende como é que funciona o mercado, e aí ele sai, vai para outra empresa, tem sucesso. Tem aluno meu que virou gerente, foi campeão de venda em imobiliária gigante. Gigante eu digo grande mesmo, para a minha cidade e até para questão regional. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem imobiliárias que são referência em toda a região no Rio Grande do Sul. E tem corretores que foram para Santa Catarina também, que também tiveram sucesso e estão tendo sucesso até hoje. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso de graça. Eu estava treinando, ensinando de graça. E essa pessoa saía da minha empresa, ia ter sucesso em outro local, em outra empresa, muitas vezes virando gerente de venda, se destacando em outro lugar, e eu não estava cobrando nada por isso. E aí a gente percebeu que a gente poderia utilizar aquele treinamento lá, que eu dava para os corretores, num curso completo. Um passo a passo, do zero mesmo, ensinando a função, trazendo a real identidade do corretor de imóveis, que eu acredito que muitas vezes se perde. Eu, para vocês terem uma ideia, quando eu começava a olhar os meus colegas fazendo um monte de vídeo, criando anúncios, pagando gestor de tráfego pago para aparecer para mais pessoas, sempre pensando em atrair novos clientes. Eu cometi esses erros, eu ia lá e queria fazer igual. Eu queria fazer um vídeo maravilhoso, eu queria fazer gravações maravilhosas, eu queria pagar um gestor de tráfego pago para distribuir para muita gente. Não que isso não esteja certo, só que eu não posso ficar querendo me comparar com quem já está há mais tempo no mercado imobiliário, com quem já tem a sua carteira de clientes. Se eu estava iniciando, eram os meus primeiros passos. O foco e a gente ensina isso no curso Conexões que Vendem, é vender. A primeira semana, o primeiro mês, é criar os primeiros relacionamentos para conseguir as primeiras vendas. Depois que colocar dinheiro no bolso, depois que tiver mais tranquilo, mais confortável, aí sim a gente começa a escalonar. É um passo a passo. Eu não prometo venda de milhões em 30 dias. Não é isso. O que eu prometo é o seguinte, que se você seguir o passo a passo, você vai com toda certeza iniciar no mercado imobiliário da forma certa. E já nos primeiros dias vocês vão ver os resultados. Mas tá legal, lembra que eu falei para vocês que o Conexões que Vendem não é só para quem está iniciando, não é só para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário, é para quem já está trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar e entender melhor como é que funciona o mercado, eu comecei a ver algumas dificuldades do dia a dia mesmo, tá? Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que já aconteceu com algum de vocês de mandar uma mensagem para algum cliente e ficar esperando e ele possivelmente muitas vezes nem retorna. Ou vocês mandam uma mensagem e ficam lá, aguardando, olhando o celular de 5 em 5 minutos para ver se o cliente vai responder, né? Acontece bastante. No curso, no módulo 2, eu ensino vocês a se manterem vivos numa conversa de WhatsApp. Até com um cliente que vocês nunca viram na vida. A gente tem algumas técnicas e uma delas eu vou falar aqui para vocês. Quando vocês estão conversando com um cliente pelo WhatsApp, um cliente que vocês nunca viram na vida, ele entrou em contato com vocês e perguntou, por exemplo, qual a posição solar do imóvel. O corretor, por querer ser educado, por querer ser prestativo, por não querer perder o cliente, ele vai lá e monta uma mensagem perfeita e responde na hora, tá? Para não perder o cliente. Só que ele faz exatamente o que o cliente pediu. Ele responde para o cliente a posição solar certinho, sol da manhã nos quartos, sol da tarde na sala. Ele responde exatamente, ele não está errado. Só que o cliente recebeu o que ele queria. E acabou a conversa ali. O corretor vai ficar esperando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e nada do cliente. Aí o corretor vai se sujeitar a mandar outra mensagem, tentando
reavivar aquela conversa e às vezes acabou ali. O cliente obteve o que queria. Só que pensa comigo, a gente pode, no final dessa primeira mensagem, a gente responder o cliente e no final a gente já deixa uma pergunta. Como, por exemplo, é mais ou menos essas características que você está procurando? É natural do ser humano, por educação, responder. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza no método. Mas tem outras, como por exemplo, lidar com uma objeção. Digamos que vocês estão visitando um imóvel com um cliente e o cliente começa a falar que ele não gostou da posição solar ou que ele não gostou do tamanho do quarto. O que eu fazia? Não, mas a cama bem encostadinha aqui dá certo, dá para botar uma escrivaninha aqui, um roupeiro de 3 portas cabe aqui. Eu acabava sem perceber criando um conflito, criando uma barreira com esse cliente. No Conexões que Vendem a gente tem um módulo onde a gente fala exatamente como lidar com esse tipo de objeção. De uma maneira que a gente não vai criar barreira com o cliente e a gente ainda vai usar isso para melhorar a nossa relação com esse cliente. A gente vai utilizar uma objeção para se aproximar ainda mais dele, ganhar ainda mais a confiança dele. E eu digo para vocês que as chances de conversão, depois que vocês aprendem a lidar com essas objeções, aumenta e muito. Por si só, o curso Conexões que Vendem já tem o seu valor. Só que daí a gente acrescentou a cereja do bolo. O que é? O método CPID. É uma forma que a gente criou para identificar os tipos de cliente numa visita. Mas como assim os tipos de clientes? Eu vou explicar para vocês, tá? Vocês já perceberam que quando vocês fazem uma visita com um cliente, muitas vezes aquele cliente que está visitando não é o cliente que vai pagar o imóvel? Por exemplo, um estudante. Ele está visitando um imóvel que ele vai utilizar para moradia, mas quem vai pagar é o pai. Nesse caso, fica fácil da gente perceber que tem uma pessoa que é o pagador e tem uma pessoa que é o morador, o comprador, eu chamo. Aquele que vai decidir se ele quer morar ali ou não, mas não necessariamente ele que vai pagar. Existem diferentes tipos de clientes. Mas vamos supor agora que esse estudante ele não está mais sozinho. Agora ele veio visitar e trouxe a mãe, o pai e a namorada. Que ele é o comprador, que ele é quem vai morar, a gente já sabe. Que o pai vai pagar, a gente também já sabe. Mas vocês conseguem perceber que agora existem mais 2 outras pessoas e que uma delas vai influenciar na decisão de compra e que uma delas pode derrubar a compra. Ela pode influenciar negativamente. E se eu disser para vocês que vocês conseguem, através dos gestos, através da forma como cada uma dessas pessoas se comunica, através como cada uma delas cria uma objeção, vocês conseguirem identificar quem é o comprador, quem é o pagador, quem é o influenciador e quem é o derrubador, e que vocês vão conseguir, através disso, melhorar e muito as chances de conversão de vocês numa visita. Porque imagina comigo, se vocês tiverem esse método na palma da mão e vocês conseguirem identificar a pessoa que está influenciando negativamente, ela é a derrubadora, e vocês transformarem ela em influenciadora, vocês vão trazer ela para o lado de vocês e ela vai influenciar positivamente o pagador a fechar o negócio, o comprador a escolher. O método CPID ele é exclusivo do Conexões que Vendem, ele não existe em outro curso. Eu não estou aqui dizendo e prometendo que vocês vão vender milhões. Mas quem faz o Conexões que Vendem tem sim grandes resultados. Consegue sim alcançar grandes objetivos. Com o planejamento certo, iniciando da forma certa, entendendo a real função do corretor, construindo no passo a passo a sua RRV, a sua rede de relacionamentos de valor. E essa é uma parte só do que vocês vão encontrar dentro da área de membros do Conexões que Vendem. Lá a gente vai falar também sobre documentação imobiliária, a gente vai falar sobre financiamento, os primeiros dias dentro de uma imobiliária, sobre como criar uma agenda de trabalho, né, um planejamento de ano, de semana, para que vocês consigam otimizar melhor o tempo de vocês. Tudo vai estar lá. Vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo durante 12 meses e vão poder acessar todo o conteúdo quantas vezes vocês quiserem, da onde vocês quiserem, do celular, do tablet, do computador, e rever as aulas várias vezes. Além disso, a gente vai ter alguns encontros pelo Zoom, onde vocês vão poder mandar dúvidas, sugestões, conteúdos que a gente pode abordar. O Conexões que Vendem está disponível para vocês por R$ 1.100. Vocês podem pagar por boleto, Pix ou parcelar em até 12 vezes no cartão. É só clicar no botão e entrar agora para o Conexões que Vendem.